Como são distribuídas as nomeações em perícias judiciais da área de engenharia elétrica? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Olá, meu amigo engenheiro eletricista, meu nome é Vitor Stadin e aqui na Elétrica Forense eu já ajudei a formar, através da formação em perícias judiciais elétricas, mais de 700 alunos engenheiros eletricistas, agora peritos, tá? E nesse vídeo a gente vai entender e destrinchar como é que funcionam a distribuição das demandas, das nomeações em perícias judiciais da área de engenharia elétrica. Trouxe um slide, dois slides, na verdade, bem rápidos e bem objetivos para a gente conversar sobre este assunto. Tudo na perícia judicial deriva lá do Código de Processo Civil, que é uma lei federal, e tem as diretrizes dos processos judiciais cíveis e também como funcionam as diretrizes mais gerais da perícia judicial. Então, lá vão ter artigos importantíssimos. E eu peguei alguns relacionados aqui às nomeações, então. Lá no artigo 157, parágrafo 2º, tá até destacado ali em amarelo no nosso slide, será organizada uma lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para a habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação, presta bem atenção, seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Então, nós temos uma regra, que é a distribuição de forma equitativa, e dois fatores aqui um pouco mais subjetivos, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. De modo equitativo, havendo condições de igualdade, é distribuído da mesma forma e na mesma quantidade entre os peritos cadastrados ali no tribunal da área de engenharia elétrica. O que eu queria falar sobre esse slide é principalmente o que é considerado uma capacidade técnica e o que é a área de conhecimento. A área de conhecimento, quando a gente faz o cadastro no Tribunal de Justiça, é a nossa área onde nós temos atribuição. Então, o engenheiro eletricista tem a atribuição para as perícias da área de engenharia elétrica. A área de conhecimento é basicamente isso. Onde nós temos uma maior margem aqui de interpretação é sobre a capacidade técnica. E eu botei ali até um símbolo de um certificado, digamos assim, porque é aqui que o perito pode mostrar para aquele tribunal de justiça, para aquela vara judiciária, para aquele juiz titular de uma vara judiciária, que ele está estudando sobre aquele assunto, que ele estudou, que ele se especializou naquele determinado assunto, e é aqui que o perito judicial engenheiro eletricista pode se diferenciar em relação aos outros engenheiros eletricistas através da demonstração da sua capacidade técnica. Demonstrando a sua capacidade técnica, ele tem a possibilidade ali de ser visto como maior autoridade naquela área, como uma referência naquela área. Então, mostrar que você estudou sobre o assunto é de fato bastante importante. Tem dois fatores aqui que eu coloquei ali mais à direita do nosso slide, que é a localização e tem o martelinho do juiz. Para cada juiz, vai ter uma interpretação do que é essa capacidade técnica. Pode ser que em laudos, perícias anteriores, ele tenha gostado do trabalho desse perito judicial. Pode ser que ele enxergue que é um perito que tem ali, demonstrou, né, esse certificado de estar estudando na área de perícias judiciais de engenharia elétrica. Então, temos essa interpretação do juiz, e a localização é bastante importante eu mencionar para vocês, porque influencia nas custas, né, de uma perícia, por exemplo, que é pago pelas partes, não é pago pelo perito ali o custo do deslocamento, por exemplo. A gente faz a proposta e coloca as custas juntos na nossa proposta de honorários. Então, é muito importante que esse perito não seja de um local tão distante onde está o objeto do exame pericial, onde o perito vai ter que se deslocar, então, para fazer esse exame. E com isso, normalmente, via de regra, as perícias da área de engenharia elétrica vão estar, em sua maioria, em um raio de 250 quilômetros da base do perito judicial. Pode ocorrer exceções? Pode, com certeza vão e acontecem realmente na prática, mas a maioria dos juízes tende a nomear um perito mais próximo daquele objeto da perícia, justamente para não aumentar as custas e também não aumentar a possibilidade daquele perito recusar uma demanda, porque, obviamente, quanto mais longe da base do perito, menor tem que ser a prioridade, talvez, de atender aquele caso, né? Isso varia de perito para perito, varia também de caso a caso ali na perícia judicial. Mas quis aqui neste slide destrinchar que as nomeações, então, são distribuídas de modo equitativo entre os profissionais cadastrados, e tem ali o principal fator aqui, a capacidade técnica, que pode ser
uma experiência anterior do juiz em relação àquele perito, ou pode ser a capacidade desse perito de demonstrar que está estudando, que está interessado naquela área, que tem uma profundidade maior de estudos na área de perícia judicial de engenharia elétrica. Então, a área de conhecimento seria a área de engenharia elétrica, que é mais simples e um pouco mais objetivo, né? Outro slide que eu trouxe para a gente conversar aqui fala sobre a atualização do conhecimento e a experiência do profissional. Outra dúvida que surge bastante aqui para mim, tá? Então, lá no artigo 156, fala que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. E no parágrafo 3º fala o seguinte: os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional e a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Professor, como é que eu posso demonstrar para o juiz que eu estou atualizando o meu conhecimento? Como é que eu posso dizer para o juiz que eu tenho alguma experiência nessa área de perícias judiciais, de laudos? Como é que eu posso fazer isso? Então, lá na formação em perícias judiciais elétricas, eu tenho o desafio do laudo pericial blindado, onde eu dou uma instrução e os alunos fazem um laudo, ele é corrigido pelo professor. Isso me ajudou demais no início da minha carreira, onde profissionais mais experientes da área de engenharia elétrica corrigiram as minhas primeiras perícias. Isso fez com que eu acelerasse demais o meu conhecimento, principalmente na área, e também demonstrasse experiência ali logo nos primeiros trabalhos. Outra dica importante: com um laudo você pode também apresentar ali e também vai ficar mais confiante, obviamente, que você já fez um trabalho naquela área, que está direcionado a querer melhorar naquela área também. Além disso, nós temos uma certificação da formação em perícias judiciais elétricas, que é reconhecida pelo Ministério da Educação através da Faculdade de Brasília, que dá um respaldo bastante importante e mostra que você está se atualizando em relação às perícias judiciais de engenharia elétrica. Então, cumpre esses dois gatilhos fundamentais para você aumentar e intensificar as suas nomeações dentro do Tribunal de Justiça como perito judicial, engenheiro eletricista. A formação em perícias judiciais elétricas tem um vasto conhecimento, são diversos módulos, como elaborar um laudo pericial, como fazer a comunicação processual, diversas metodologias específicas de perícias judiciais de engenharia elétrica, como fazer a proposta de honorários, enfim, bastante completa para o perito judicial engenheiro eletricista, mesmo que você esteja começando do zero, tem ali um conteúdo praticamente do zero ao avançado para o engenheiro eletricista. Na descrição do vídeo tem uma lista de espera da formação em perícias judiciais elétricas para você que está interessado em atuar nessa área, que é maravilhosa, é bacana de se atuar, tem uma flexibilidade de horários enorme e ainda dá um reconhecimento e uma referência técnica ao perito judicial engenheiro eletricista bastante importante, mas vai depender do seu interesse e também de você buscar conhecimento na área para se destacar. Era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Falei aqui sobre como são distribuídas as nomeações, espero que você tenha gostado. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal da Elétrica Forense, essa área de perícias te interessa, e nós nos vemos em um próximo vídeo aqui do canal.